comecei a fazer sexo antes de aprender sobre o que era, o que tudo envolvia nessa parte da sexualidade. Eu comecei a empreender no mercado erótico Olha. e foi isso que me levou pro estudo da sexualidade. Mais um episódio inédito para vocês, diretamente da Creators House, a produtora que hospeda o nosso podcast e muitos outros. Se você tem um podcast e tem intenção de melhorar, trazer visibilidade para ele, Creators House é a sua casa. Hoje trouxemos para vocês uma figura ilustre, um assunto que acho que todo mundo gosta, né? Assunto Até quem não né, Wagner? faz, gosta. Até quem não faz, gosta de Pelo menos saber, ouvir, né? falar, A pessoa né? tem que saber como que é aquilo que ela não gosta, né? Exatamente. Acho que todo mundo gosta um pouco, né? Com vocês, diretamente de Joinville, Santa Catarina, Cláudia Petri, seja muito bem-vinda. Obrigada. Temos uma profissional do sexo hoje na Nossa mesa. Temos, até que Senhora. enfim. Aê! Até que enfim. Uma profissional que precisou estudar muito para entender sobre isso, Pois né? é. Que loucura. Todo mundo diz que entende aí, né? Mas hoje você vai mostrar como que funciona de verdade, né? Vamos tentar. Cláudia, se apresenta um pouco aí pra nós aí. Aham. Fala um pouco de você e depois a gente vai começar. Você tá preparada? Ótimo, estou preparadíssima. A gente quer saber desde quando você A profissional. conhece essa parte de sexo aí, você é desde a juventude. Vamos Conta pra lá, gente aí. vamos lá. Bom, eu comecei a fazer sexo antes de aprender sobre o que era, o que tudo envolvia nessa parte da sexualidade. Eu comecei a empreender no mercado erótico Olha. e foi isso que me levou pro estudo da sexualidade. Eu sempre olhei esse mercado enquanto consumidora, e aí eu olhava para minha cidade e falava, gente, não tem nada parecido aqui nessa cidade. Eu já era empreendedora na época. Pensei, vou começar a estudar esse mercado. Então, eu comecei a estudar o mercado erótico. E aí, conhecer produtos, conhecer linha de massageadores pessoais, que são os conhecidos vibradores, tal. E aí, eu montei uma loja que se chama Sussurra Boutique Sensual. E aí, eu me deparei com uma realidade, que aí, por isso que eu falei que eu fazia sexo, mas eu não sabia o que isso representava na vida das pessoas. Porque eu me deparei com uma realidade de pessoas que sentiam dor na relação, de mulheres que não tinham prazer, de mulheres que às vezes queriam saber como é que eu faço para enlouquecer meu parceiro, de homens que queriam durar mais tempo, de homens que pensavam em como que eu faço para aumentar o pênis. Eu pensei, gente, vou precisar começar a estudar sobre isso. E aí eu fui fazer a minha primeira graduação, então, que daí foi na área da pedagogia. E depois eu fui fazer especialização. Aí eu fui fazer sexualidade humana, sexologia clínica, terapia cognitivo-sexual. E aí eu fui me formando enquanto educadora sexual e sexóloga. Bacana. Eu acho que o Wagner, né? E o Sim. Matheus também queria mais saber como aumentar o tamanho do dito cujo aí, não é isso? Então, esse é um sonho, né? É fácil? Não, eu acho que mais fácil é entender a anatomia genital para saber que não precisa de um pênis maior do que Mesmo do porque que eu cada acho que um tem. 35 centímetros já ia começar a atrapalhar, muito Não, grande, né? não, a partir de 10 centímetros, se a mulher, por exemplo, não estiver excitada, já atrapalha. Porque anatomicamente, canal vaginal tem 9 centímetros, vocês sabiam disso? Será que o pessoal de casa sabia disso? Sabia porque eu vi você falando no seu Instagram. Eu achava que era 9 8. centímetros. Não, a média é 9, 10 centímetros. Então, se a mulher não estiver excitada antes de ser penetrada, um pênis de 10 centímetros, um falo de 10 centímetros, Viu, já Matheus? pode Fica causar sossegado. Matheus desconforto. que tem 11, Tá ótimo. tem 11. tranquilo. Ixi, tá ótimo. Brincadeiras à parte. Vamos voltar nesse assunto aí. E aí Tá. você montou, imagino que uma loja, né? Aham. Física, Física, naquela época. física. Tem até hoje? Tem até hoje. Olha só. Tem, já tem 15 anos. Por isso Lá- que eu tenho 14 como educadora em sexualidade, porque eu já comecei a me formar quando recém abri a loja. E a loja permanece, né? Agora tem o site também. Sim, sim. Mas você disse que começou a estudar esse mercado antes de fazer sexo, é isso? Não. Ah, tá. Não, não ao foi isso? contrário. Quisera eu, Ah, né? entendi. Quisera eu ter o conhecimento que eu tenho hoje quando eu iniciei a atividade sexual. Por isso que é tão bacana trabalhar com educação em sexualidade, porque você consegue antecipar muito para... Eu trabalho muito mais com mulheres do que com os homens, né? Mas eu também tenho o público masculino.
Porque são conhecimentos tão básicos que a gente não aprende. A gente faz um sexo tão instintivo no início da nossa vida sexual que eu fico pensando, nossa, se eu tivesse todo esse conhecimento que eu tenho hoje, quão melhor teriam sido as primeiras experiências, assim. Sim. Imagino. Cláudia, só para fechar esse assunto aí da Tá. sua loja, eu imagino que você falou que montou há 14, 15 anos atrás, Sim. né? Em Joinville. Em Foi a primeira loja Joinville. lá? Como que foi esse negócio? É, Como foi os parentes falando, os amigos? Ah, Cláudia ali, ó, montou uma loja de safadeza lá. Então, tu sabe que os meus pais souberam quando eu já tinha inaugurado a loja, né? Porque eu inaugurei num dia e no outro dia eu fui pra televisão, fui convidada para dar uma entrevista na TV local lá. Caramba, no segundo dia já muito tava legal. na Aí foi ali TV. que meus pais descobriram que eu tinha montado a loja, porque até Meu. então eu montei sem ninguém da família saber. Tinha tabus ali? Então, eu acho que tinha, mas eles eram tão velados que eu não consegui perceber. E eu Entendi. nunca vi esse tema como algo feio, promíscuo. Até porque eu trabalhava com uma loja de presentes, então eu era multimarcas da Imaginário. Então eu vinha muito Tá. para as feiras em São Paulo, Rio de Janeiro, tal. E aí quando eu estava em São Paulo, eu visitava algumas lojas. Então eu já tinha um olhar que não era essa sexy shop, esse lugar que ninguém quer ser visto entrando ou Sim, saindo sim. dessa loja, né? Então quando eu montei para ser uma boutique mesmo, com produtos selecionados, com uma loja linda, elegante, maravilhosa a loja até hoje. Se Sim. procurar no Google, ver umas fotos, vocês vão ver que é um outro contexto, assim, ela é muito elegante a loja. Então, nesse segmento foi a primeira na cidade. Já existia aquela sexy shop escurinha, pequenininha, meio do portinha gueto, assim, ali, aquela né? portinha e tal, e eu não quis isso. Eu falei, por que esse mercado tem que estar escondido? Porque eu já via nesse mercado, até porque eu estava me divorciando, olha como tudo vai se encaixando, né? E eu falei, gente, mas esse mercado pode colaborar tanto com os casais, por que ele tem que estar escondido? E eu abri as portas escancarado, assim, eu cheguei na cidade abrindo e visitando a área médica, porque eu já tinha esse olhar da saúde sexual para esses produtos, né? Eu fui o primeiro espaço Lelo, não sei se vocês já escutaram falar Lelo? Esse Não, nome não. não. É marca Construtora. É, é marca número 1 de brinquedos eróticos no mundo imobiliária, até ela- hoje. ela- O Matheus ainda brinca com Lego, não é isso não, né? O Lego vai Não. machucar, né? Porque tem as quininhas, né? Isso, não. Matheus, não é Lego isso deixa aí. para os mais jovens e para as Isso. crianças, a gente muda para o Lelo daí. Lelo. Então, eu tive Tá. o primeiro espaço Lelo, antes mesmo de São Paulo, eu montei em Joinville. Então, assim, sei lá, foi bem ousado para época, não digo época, né? Mas foi ousado levar, porque, por exemplo, o Lelo, ele chegou a ter vibradores em ouro que custa R$24 mil, né? Porque, afinal de contas, quanto custa o seu prazer? Então, tinha valores que eram bem estratosféricos, assim, muito diferente da realidade local Sim, da sim. minha cidade. Mas isso foi o que fez dar muito certo, porque daí a área médica começou a ter esse olhar pro produto. Produto também elegante, silicone cirúrgico. Mas o que que a área médica receitava? Como que a área médica participava disso daí, Rapaz, Rogério. Então, porque assim, ó, quando você pensa em mulheres que têm dor na relação, mulheres que têm dificuldade com desejo sexual, ela precisa ter duas coisas para funcionar bem sexualmente. Vocês homens também. Só que vocês, como socialmente já foi sempre muito liberado para vocês tocarem o próprio corpo, vocês assistirem um filme pornográfico, uma revista, Não, enfim, não, a isso gente não faz- sempre. Vocês não, né? Não, Mas não. a grande maioria dos homens, né? A gente O tem Mateus. isso. Matheus, a Júlia, né? Né? Então, para as mulheres, isso não era tão visto, né? Então, Sim. quando essa mulher vai para um consultório, o que ela precisaria entender? Que ela tem que ter duas coisas para funcionar bem sexualmente: fantasia e fricção. Por isso que os homens dominam tão bem o próprio desejo e o próprio corpo. Porque eles começam a fantasiar e tocar o próprio corpo desde sempre. E a mulher não. Muitas vezes essa mulher ela precisa ter um estímulo para buscar isso. Ou até alguém que diga assim, vai lá naquela loja, dá uma olhada no que tem lá, porque lá tem algumas coisas que vão poder te ajudar. Sim. Então, a área médica, para isso, é incrível, porque o médico, ele tá acima, né? É o soberano. Sim, Se o médico fala que falou, Tá pode... falado.
Tá dito, então eu vou lá buscar. Não é safadeza, ó, tá receitada. Exato. Então, a gente tem a área da ginecologia, a gente tem a área da urologia, porque às vezes o homem, enquanto faz algum tratamento, também pode recorrer a algumas coisas para ampliar repertório erótico, enquanto está num tratamento que não pode colocar esse falo aí para jogo, ele pode ter algumas outras coisas para ampliar esse repertório. Psicólogo, psiquiatra. Então, hoje, Sim, a verdade. área médica que trabalha com saúde, porque assim, sexo, gente, a Organização Mundial da Saúde já coloca o sexo como qualidade de vida. Ponto. O que eu preciso para ter uma qualidade de vida? Lazer, trabalho, família e sexo. Então eu tenho que estar bem nessas 4. Se eu não tiver bom, se eu não tiver bem nessa parte da sexualidade, a minha qualidade de vida vai estar meio capenga. Então a gente vai Verdade. tirando esse tabu social. E aí eu comecei a fazer esse trabalho lá, que como era muito novo, e aí eu também visitava os médicos, eles falavam, mas o que é isso? Porque os massageadores são muito diferentes do que normalmente se imagina. Sim, sim. Né? Normalmente você tem aquela imagem daquele falo, aquela coisa gigante ou não, enfim. E são produtos que tu olha e diz assim, o que é isso aqui? Para que serve isso daqui? Porque ninguém vê, ninguém sabe para que é. Então aí a gente fui ganhando aos poucos essa área toda da saúde. E Sucesso você não até trouxe hoje. nada da sua loja pra nós? Que coisa, né? Nem na minha bolsa hoje eu tenho. Você vê? O que você queria? Pão dura. Pois é, pois é. Eu gosto de Puxa surpresa. vida. Eu te mando. Tá, Eu te combinado, mando. combinado. Combinadíssimo. Depois eu falo Te os passo o tamanhos que ele endereço. gosta, só pra você entender. E homem procura um pouco sua loja ou não? Ou compra mais pela internet? Então, hétero até procura mais a loja. Porque a loja ela não é só uma venda de produto, né? Ela é uma educação em sexualidade também. Isso As aqui serve para fantasias isso, ali como pras que faz, mulheres. como que usa. Então tem todo um aprendizado. Já o público mais homossexual, eles compram menos na loja física, ao menos a nossa realidade, bem local, em Joinville, Santa Catarina, né? Cidade de alemães. Mas tem um público grande lá? Você percebe isso? Tem. LGBT? Tem. Não percebo tanto. Entendi. Porque não frequentam, não é que não existam. Ah, tá. Não é só porque não frequentam tanto a loja. A loja ainda tem de 80% do público é muito mais heteronormativo do que homossexual. Ô, Cláudia, deve rolar muita coisa assim na loja, né? Curiosidades. As pessoas devem chegar bastante tímidas. Sim. Deve rolar algumas Sim. coisas engraçadas. Sim. O pessoal e que tá passando não. na rua vê quem tá lá dentro? Não Bom. consegue ver porque a vitrine. Hoje a vitrine é fechada, mas quando eu abri era aberta. Acho que daria mais. Hoje a gente tem uma loja grande lá, a gente tem uma loja com quase 500 metros quadrados lá, Caramba. em Joinville. Aí tem um espaço que é para treinamento, também cursos, enfim, que eu também ministro alguns cursos lá. Então tem, porque, embora hoje em dia a gente tem rede social, a gente tem internet, fica tudo facilitado, né? A pessoa Mas consegue conta alguma coisinha aí pra nós, entrar. vai. Então, os homens, eles vêm mais tímidos, não é? Eles entram mais tímidos, mas muitas vezes acontece assim, da gente fazer as meninas fazem toda uma venda com a lingerie e tal, e aí depois a pessoa, a gente convida para convidar, a gente brinca que é a nossa Disney, né? Então, para as mulheres a gente fala Disney, para os homens lá a gente brinca com ferramentas gerais, não sei se é uma loja que tem aqui, mas seria como uma Leroy, assim, que tem um monte de Sim. ferramenta, Sim. né? Então a gente convida para conhecer esse espaço e muitas vezes a gente escuta, era isso que eu estava procurando. Casa de ferragens. Isso, uma casa de ferramentas lá para facilitar a nossa vida, né? Então aí a gente escuta isso. Era bem isso que eu estava. Aí a pessoa ficou 1 hora para escolher uma lingerie, que depois ela diz: não, esse daqui eu nem vou levar, me dá só esse vibrador aqui mesmo e esse daqui e tal, que é isso daqui que eu estava procurando. Eu vou dar de com presente tava é com um amigo vergonha meu. de- Mas cada vez menos, né? Porque como a loja lá já tem 15 anos, então as pessoas já entram já conhecendo, já se tem um conceito mais na cidade também. Tem então, Instagram a loja? Tem, @sussurra oficial. Sussurro? Sussurrar. Sussurrar. Sussurra oficial. Vai encomendar o. Vai lá, já dá uma o olhada toy. já. Vai Eu quero ver essa loja aí. E aí, Cláudia, aí você montou a loja, tal, foi pra TV, aí surgiu
a sua curiosidade e interesse em estudar mais para ir para as Sim. outras áreas? Conta pra gente aí como que... Então, é que aí surgiu uma necessidade de eu ter conhecimento sobre sexualidade para conseguir atender melhor quem nos Ah, procurava entendi. na loja Então, física. primeiro veio a loja para depois... Total. Tanto que eu Entendi. pensava em comprar, sei lá, eu já estava acostumada a comprar caneca, compra e vende caneca. Sim, sim. Né? Porta-retrato, compra e vende porta-retrato. Pensei em comprar uma piroca, vende uma piroca. Compra um gelzinho, vende um gelzinho, entendeu? Eu achei que ia ser só uma loja Entendi. no varejo. E aí, essa realidade com essas mulheres que sentiam dor, com esse homem que estava angustiado com alguma demanda, mas aí eu pensava, cara, mas não é o meu produto que vai ajudar. Por exemplo, uma mulher que sente dor na relação, ela não pode usar algum produto que tire a sensibilidade, ou como às vezes elas vinham procurar, que era um anestésico. Né? Eu queria um anestésico porque eu sinto dor na relação vaginal. Não, mas espera, não é para sentir dor. Então a gente não vendia e encaminhava para a área médica, porque você precisa passar por uma avaliação. Então foi dessa realidade que até então eu desconhecia que eu precisei estudar. Porque eu falei, gente, mas se não é o meu produto, como é que eu vou orientar essa mulher? E aí também foi juntando, né? Porque eu sempre gostei muito de viajar, eu sempre gostei muito de estudar. E aí eu pensava, opa, tem um congresso aqui, eu ia para o congresso. Aí eu voltava e já agilizava essa parte de marketing na minha cidade. Ligava para a rádio, ligava na TV. Olha, acabei de voltar do congresso da HPV. Né, vocês não querem fazer uma matéria sobre isso? Então eu dava uma pauta para eles, que também era uma pauta que não tinha na cidade. Sim, sim. Porque até então não tinha quem falava tão abertamente sobre isso. Ia Não linkando é? a sua loja, cada vez mais conhecimento, né? Acho que em Total. Joinville não tem quem não conheça a sua loja, É, né? ainda tem, porque Joinville é uma cidade bem grande, mas muita gente já conhece. Ainda tem quem não conheça, até porque cada um, eu sempre digo, cada um vai na sua necessidade, né? Então, eu digo, é no seu tempo, então às vezes a pessoa acha que não precisa. Por exemplo, quando eu montei a loja, Rogério, era muito interessante, porque eu conversava, por exemplo, com as mulheres solteiras, falava, ai, agora tem a sussurra, tal, eu tenho esses produtos. Ai, Cláudia, com quem que eu vou brincar? Eu pensava, com quem que ela vai brincar, gente? Ela tá sozinha. Tá, vou pra casada, então. Aí eu conversava com a casada, a gente tem esses produtos, tá? Ai, pra que se eu tenho meu marido? Eu falei, gente, vai falir essa bodega, por quê? A solteira não compra, a casada não quer comprar, tipo, pra quem que eu vou vender? Não é? Então aí você começa, eu comecei por isso que eu logo comecei com a palestra, eu montei a loja e em menos de um ano eu estava fazendo grupos eu nem tinha tanta formação, eu conhecia muito o meu mercado. Eu sabia muito que o meu produto poderia favorecer no relacionamento das pessoas. E eu comecei a juntar 6 pessoas, porque a loja, a primeira era bem pequenininha, né? E esse público foi aumentando. Então aí eu fui começar a fazer atividades em outras lojas que me chamavam. Mas aí então eu comecei a ser essa pessoa que fala na minha cidade sobre sexualidade. E aí a gente vai educando sexualmente mesmo. A gente vai dizendo, olha, tem isso daqui que pode facilitar, tem isso daqui que pode melhorar, experimenta isso daqui, e tu vai trazendo esse público. E aí, primeiro, inicialmente começou com mulheres, eu fazia atividade só com as mulheres, as palestras eram só para as mulheres, até que eu comecei a ser intimada, porque, Cláudia, tipo, já é a 4ª palestra que eu venho. Eu chego em casa, o marido já tá assim, aí, o que tem para hoje? Né? Pô, a gente também quer, o cara também tem que Boa. aprender. Aí eu falei, gente, eu vou ter que começar a fazer atividade para os homens. E aí, para os homens é mais difícil, né? Porque o homem entrar era assim, então, minha mulher me inscreveu aqui numa palestra. E aí, daqui a pouco, encontrava alguém conhecido. Pô, cara, você tá aqui também? Porque é quase assim, eu tô assinando um termo de que eu não sei fazer direito, né? Sim, é. Porque assumir que eu estou Pro indo homem lá é para isso, pro aprender homem é alguma isso. coisa. Se encontra um amigo e fala, poxa, eu vim aqui para buscar um negócio, a menina pediu para ficar, É. vou dar uma força Vim aqui, trazer né? minha esposa. Né? Tanto que eu brinco que às vezes as pessoas me perguntam, né, Cláudia? Às vezes até os homens que estão dentro da loja, quando eles me encontram lá, eles perguntam, Cláudia, mas me diz uma coisa, vem muito homem aqui? Eu digo, só os bons. Só os bons. Os ruins não conseguem nem chegar perto, mas os bons vêm. Então, são poucos, mas são bons. Cláudia, você vende um tipo de cinto lá? A namorada do Matheus falou que ia fazer uma surpresa para ele e comprou um cinto secreto que ela vai apresentar essa surpresa para ele nesses dias aí, acho que final de semana agora. Cinto não sei o quê.
Você vende esse cinto lá também? Vende. Às vezes é conhecido como cintaralho, tem gente que fala um nome assim, né? E fora esse cinto, você recomenda o Matheus usar alguma outra coisa junto para facilitar o uso desse É, aí cinto? um lubrificante, talvez um Ah, dessensibilizante também. serve manteiga? Ele falou, Não, inclusive homens, cuspe não é lubrificante. Mas Tá. é o que tem. Não é lubrificante. Ah, olha, usem Falei, óleo de Babão. coco, usem azeite de oliva, vai mas fazer uma cuspe salada ali. não, cuspe não, Não, o azeite tá muito caro. gente. É. Não dá. Ah, mas vale a 50 pena. pau, 500 ml. Tá barato, rapaz. Ô, Cláudia, a gente fez uma caixinha de perguntas e tá chegando algumas aqui. Tá. O Japa, de Ribeirão Pires, ele mandou assim. Como que é o nome desse japa aí? Ele mandou esse apelido. Paulo John. Paulo John. Ele quer saber se o famoso fio terra, Uhum. né? Não sei se tem outro nome, tem? Uma Pode ser dedadinha, fio-terra, né? Fio é. terra e tal. A longo prazo pode prejudicar, se pode... se tem algum benefício ali por estar massageando ali aquela região do Uhum. homem. Fala um pouquinho desse aí. Quem pra que nós. mandou mesmo? O Paulo Japa de Ribeirão Pires. Ah, tá. O japa. Não tem problema nenhum. A única coisa que a gente indica é que não usem nada que tenha um calibre muito, muito grosso. Não é? Certo. E também não que não possa usar, mas talvez com uma certa frequência. Aí depois talvez tenha que fazer ali o que a gente chama de um pompoarismo anal, fazer um exercício com esfíncter, né, para manter fechadinho, para que depois não venha a sair fezes onde a gente não, né, no momento que a gente não quer. Mas não tem absolutamente nada contra, né? Região anal é uma região com muita terminação nervosa. E eu costumo brincar muito, digo, gente, e lá atrás nós somos todos iguais. Tipo, se a mulher pode ter prazer, o homem também pode ter. Não é diferente. Não é diferente, não é. E é Eu achei que interessante por até conta para as da mulheres. próstata e tal. Não. E é Ele interessante tá querendo até. dizer que é melhor para homem, ó. Você percebeu? Mas olha, tu sabe que se Ele você que pegar disse, um hein, não homem foi- Eu corajoso. não falei nada. Mas se você pegar um homem corajoso que já fez, Ah, eu não sou corajoso. Então. entendeu? Que diz assim, Coragem tem cara, com ele. eu fiz e é bom. Porque tem muitos homens que Você fazem. é corajoso, Wagner? E é Para interessante. algumas coisas. E é interessante porque está muito associado a essa crença, né? Esse medo de que, se eu gosto. E na verdade não, gente, porque é uma... Bom, isso aí Freud já trouxe, né? Essa questão do prazer anal. Que já foi identificada lá, né? Como a saída das fezes mesmo, algo que também gera prazer na própria criança. Então, existe um prazer anal. Diz o Wagner, só te cortando um Sim. pouquinho, Eu de novo. que não pode passar de 3, que aí fica complicado. No máximo, Três o De quê? 3 o Três- quê? Três vezes- dedos? 3 tentativas. Ah, Ele falou pra mim 3 isso daí. tentativas. Três execuções, vamos dizer melhor assim. Então, você fez 2 já, se fizer a terceira, aí Aí se não tem apaixona. volta. Aí não tem volta. É verdade, mas- é verdade ou mito isso daí? Não, mas deixa eu te responder fazendo uma pergunta. Mas se é bom, por que a gente precisa que tenha volta? se isso que eu você disse fez a pra primeira ele, e fez né? a segunda, é porque É. não foi ruim a primeira, né? O negócio é só saber fazer. É. E aí, tanto a mulher quanto o homem, a gente só precisa saber fazer, porque é uma região que tem muita terminação nervosa, mas ela não é uma região que lubrifica sozinha. Então, a gente começa ali a dar umas dedadas, ou então usar um plug anal, que é um brinquedo próprio para a região. Isso Pra- tá em alta esse pra- plug anal aí, né? Onde você abre a internet lá, tá... Então, e ele é ótimo para facilitar. Não é? Porque ele começa pequenininho e ele vai aumentando. Então, ele vai te preparando, sabe? Ele vai te dando um diâmetro que tu vai abrindo aos poucos. Não Compra é um a caixa batatão de que já ferramenta ali chega. que já vai ter que nem chave de fenda pequena, Isso, né? De é grande isso aí. Você começa com o pequenininho, vai aumentando, vai ficando gostosinho, vai Entendeu, dilatando, vai relaxando, vai curtindo e daqui a pouco, Já vai Pronto. um negoção desse aqui. tá tudo certo. Tá vendo? Cláudia, a gente tá brincando até agora, falando da sua loja, mas agora a gente queria falar um pouquinho mais profundo, né? Você gostou, se aprofundou nessa área, tanto é que você foi estudar mesmo, né? Sim, Você sim, fez sim. um MBA nessa área. Conta pra gente isso daí e daí para onde você foi paralelo à sua atividade de loja aí. Então, quando eu comecei a fazer a especialização, depois
Já na metade da especialização, eu comecei a fazer atendimento em consultório já. Então, hoje, por exemplo, eu já não fico mais na operação da loja, eu fico só fazendo trabalho no consultório. Aí, já tem uns 8 anos, 8 para 9 anos já de trabalho em consultório. E aí, esses anos todos me deu uma bagagem para formar o Laboratório do Prazer. Que é um curso que vem desde a anatomia genital, que daí, assim, para mim é o que todo mundo tinha que saber. Tanto as mulheres quanto os homens, sobre a estrutura genital, né? Aquilo que nós falamos lá no início do tamanho de canal vaginal, como que a gente entra na questão de desejo, como que a gente pode melhorar esse processo de excitação no corpo, quando não excita, o que acontece. Então, hoje eu fico mais ou nos cursos, nas mentorias, ou em consultório, atendimento no consultório. E esses cursos, Cláudia, você falou que é de Joinville, né? É Sim. só local lá, presencial, ou isso daí já tá na Hotmart? Já está na Hotmart. Ah, Já está legal. na Então, Hotmart. o Brasil inteiro que Brasil quiser inteiro. comprar o seu curso. Bacana. Como Isso, que já acha tá esse lá. curso seu lá Fala para essa câmera aqui, ó. Tá. Pro pessoal que quer comprar o seu curso, como que chama? Laboratório Laboratório do Prazer. É. Como que eles acham esse curso aí? Então, se colocar no Google Laboratório do Prazer Hotmart ou colocar Laboratório do Prazer Cláudia Petri, já vai conseguir localizar. Ou nas suas redes sociais também tá Nas no minhas Linktree redes sociais ali. também tem, que daí @Cláudia Sexóloga. Ah, bacana. E aí, quem trabalha com sexualidade, a gente leva vários bloqueios, vários blocos dentro do Instagram. Se for me seguir, vai lá, tem que colocar o @Cláudia Sexóloga que me acha. Caramba, pessoal. Eu procurei aqui da loja, eu tive Tem dificuldade. que colocar não @. achei. também. Boa, @ Cláudia Só fica fazendo Sexóloga. denúncia, Depois. alguma coisa assim? Não, eles não denunciam, mas é que quando a gente fala sobre sexo, algumas palavras, o algoritmo ele não sabe se você está educando ou se você está indo para uma questão de pedofilia, pornografia, entendeu? Entendi. Então, se colocar sexo, ele simplesmente bloqueia. Então, o algoritmo pega algumas palavras, prazer sexual. O pessoal pode postar as tira. fotos praticamente pelado ali, tá tudo bem, né? Agora, se falar, Exatamente. Pois é. se Se inscrever, falar, né? se inscrever, falar. né? Então, denúncia, assim, nunca. A Sussurra já teve, uns anos atrás, a Sussurra já teve. Mas eu, no meu perfil, nunca tive. Mas é uma questão da. Tanto que vocês podem observar, por exemplo, quem trabalha nessa área da sexualidade, a gente fica mudando as letrinhas, coloca um cifrão no lugar do S, coloca um Sim, arroba no lugar entendi. do A. Pra facilitar a busca ali, Para né? tentar burlar um pouco. E eu, às vezes, eu sou um pouco impaciente com isso. Às vezes eu falo, aí eles não baixam minha voz. É que, puxa vida, né? Queria trabalhar chato, com né? atividade, com educação em sexualidade numa rede que o algoritmo vai pegando essas palavras e vai entregando pouco, né, para quem não te segue. Se torna um Mas pouquinho é mais de se difícil. entender É um mais pouco também difícil. esse cuidado, né? Ainda mais por conta da pedofilia, como você falou. É de se entender, total. né? Total. É um tema... Cláudia, a gente tem um quadro aqui, que é Aham. em homenagem ao nosso Dr. Rogério, tá? Ele que tá dizendo, viu? Que é o Rapidinhas Dr. Cast. E que tem tudo a ver, né? Eu sou rápido Com o nas tema de palavras, hoje. né? Isso que ele quis dizer, né? Mas foi isso Não que eu tem imaginei, nada a ver com Rogério. outras coisas Não ali que eu- imaginei outra coisa. Não pense besteira. Então a gente né? Não. vai fazer algumas perguntas e você tem que, de bate-pronto, assim, ser o mais breve Com possível. poucas se você, palavras, Se né? você achar que dá pra dar uma estendida, não tem problema. Tá. Mas tentar ser Deixa com eu poucas ajudar. palavras. Papum. Onde Posso? que tá? Não, eu quero Tá no saber. final. Final? Sobe. Aqui? Aí, Aqui? tem que abrir o outro. Ah, no outro? Acho que Você viu que aqui... esse último. Esse aqui, né? Você viu que aqui é tudo organizado, né? Vocês estavam esperando O roteiro, né? Ih, Não, o Jeff é outra É. coisa. Mas é igual sexo, né, gente? Porque sexo, se for muito roteirizado, fica chato. Exatamente, se for programado, né? Não é? Hoje eu Você vou vai chegar em chegar, casa e vou fazer dar isso. aquela transada. Você chega e não transa, dorme. Tô falando isso geralmente, né? todo dia. Mas elas sempre dizem que vai melhorar, né? Não, eu tô cansado. Daqui a pouco a gente chega nisso daí. Quem sabe depois desse Vamos episódio. para as rapidinhas. Vamos lá, Vagnão. Estar bem comida muda tudo? Muda. Isso é para as meninas, né? Muda. Não, É. pode ser pros caras. Também, muda. também. Quem gosta, gosta, Pode, né? Muda. pode. Não, a gente tem que saber. Nem que seja se comer, né? Sim. Nem É, que seja se boa, comer. boa. Porque às vezes você é mal comida fora de casa, É. mas se come bem em casa que tá tudo certo. E quem perguntou essa foi o Matheus, né? Matheus Matheus. também. Isso. Matheus é Pergunta super tudo. fã, né? É. Super fã. Ganhou o selo de super fã do Dr. Cash. Agora eu vou... Essa aqui foi o Wagner que perguntou, porque ele tá naquela coisa lá de ir pra academia, de emagrecer. O Wagner perguntou assim, posso
Posso substituir o cardio por sexo? Ixi, quero ver aguentar daí. É mais fácil vai ter- substituir o sexo pelo Pelo cardio, né? É, sem dúvida, porque daí Não, a queima Não pela calórica. queima, porque quem é casado, você já viu como que é, né? É por isso que ele tá falando. É, e dependendo do sexo, é a queima também. É, né? é A queima- rapidinho ali, né? É, depende de quantas não, mas é calorias assim, você quer queimar é, e em que posição você é. quer estar. Você quer dizer que sim, pra queimar a mesma quantidade de caloria de uma cardio de 30 minutos, o sexo de 30 minutos talvez não. Né? Não é mais a ou mesma queima. É. A não ser que você se coloque bem menos, ativo na. hard lá e tal. Isso. É. Mas assim, o dia que você não fizer um cardio, né, já pra não passar em ajuda. branco, né? Porque dá uma queima calorias, não É que queima. na academia tu pode fazer um cardio sozinho, né? É. O cardio nosso sozinho não costuma queimar tanta caloria. Pegando esse gancho e voltando no plug, Tá. diz que tem mulheres aí que fazem academia com o plug. Rola uma parada dessa daí, você já ouviu falar? Já, Você ainda tem mais. plug, você vende ainda. plug fitness? Então, eu acho que todo ele é. Não é? É que hoje em dia, como a gente está nesse mundo do OnlyFans, então tem muita gente também que vai para academia Pra para causar, né? fazer marketing hoje em dia, né? Vamos continuar rapidinho aqui. Isso aqui foi um outro cara de Ribeirão, né? O Chocolate? Esse sou eu, né, que faço agora. Não é, mas eu só tô falando. Foi o Chocolate que fez essa pergunta, Foi o né? chocolate, exatamente. Entendeu? Grande é melhor do que pequeno? Grosso é melhor do que fino. Hum, Grande ou é pequeno. a história dos 9 centímetros de profundidade. Rapaz, eu digo, olha. Ai, meu Deus. Curto e grosso, então? Ó, Curto e grosso seria ótimo. É difícil achar, mas curto e grosso estaria ótimo. Boa. eu já não posso ajudar. Manda, manda. Cláudia, sexo salva ou mantém o casamento? Mantém e salva os dois. Só que tem que ter aprendizado no meio desse caminho, porque casamento muda o sexo. Casamento muda desejo sexual, principalmente para a mulher. Se o homem não tem nenhuma dificuldade com sexo, para ele a rapidinha de todo dia já ajudaria bastante. Porque o desejo continua o mesmo para o homem, para a mulher não. Para a mulher o desejo depois de 1 ano e meio, 2 anos muda. Muda para outras pessoas? Às vezes, mas é a minoria do que eu vejo no consultório, por exemplo. Muda porque é normal mesmo, já deixou de ser novidade. Aí o desejo, na verdade, não é que ele deixa de existir, mas ele começa a ser mais responsivo. Dizem que o cara tem que trabalhar muito, né? Começar de manhã. Então, mas aquilo, aí tu sabe e que eu gosto Durante de o dia, ser. uma sacanagem e tal. Chega à noite, briga. Mas vai dormir. essa é a sociedade Dor de que não cabeça. nos educou sexualmente. E aí eu falo principalmente para as mulheres. Porque esse é um pensamento comum de que vocês têm que trabalhar muito mais. Eu escuto muito isso. Ai, Cláudia, mas dá um trabalho, né, Cláudia? Tem que começar lá de manhã, no bom dia, não sei o quê. Não precisaria ser assim se a parceira deste homem soubesse despertar desejo no próprio corpo dela. Porque se a mulher dissesse assim, cara, hoje eu quero transar porque eu gosto de transar, porque sexo faz bem, porque sexo muda tudo, a mulher vai ter ação para ela própria buscar esse desejo, sem precisar do outro. Esse é o desejo responsivo, na verdade. Que depois, isso já é pesquisa, né? Rosemarie Basson trouxe em 2002 essa pesquisa em relação a desejo. Depois de 1 ano e meio a 2 anos, em relação estável e duradoura, já vão fazendo as contas aí quem está em casa e quem está aqui na bancada também. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, o desejo ele deixa de ser espontâneo para virar responsivo. Esse responsivo quer dizer que ele responde alguma coisa. Se for sempre o parceiro que vai procurar essa mulher, daqui a pouco ele é o chato. Porra, cara, de novo. Tu só me procura pra isso. Não, tu só tá levando esse lixo pra fora agora porque tu quer me comer daqui a pouco. E ele Não, começa a reclamar também. Pô, também, só eu que procuro. total, exatamente. Até que chega um momento que ele diz assim, Cláudia, eu parei de procurar. Porque já estava incomodando já estava percebendo que estava. Então, assim, eu fico perguntando o que essa mulher precisa ter para que ela comece a despertar o próprio desejo? Porque ou ela não encontrou prazer no sexo, que isso também pode acontecer, porque a mulher, muitas ainda fingem ter prazer, enquanto na verdade elas não têm. Por isso que tem o Laboratório do Prazer que ensina desde o prezinho lá até chegar num mestrado, num doutorado, não é? Ou
ela não entendeu como o desejo dela funciona. E muitas mulheres, elas gostariam de estar mais ativas, mas elas não sabem como despertar. Então, o aprendizado, eu acho que é muito individual. Se as mulheres tivessem tido a mesma liberdade sexual desde sempre, como os homens tiveram, talvez essas mulheres dominassem melhor o próprio corpo para dizer, cara, hoje eu quero transar. E aí vai para casa, já vai escutando um áudiozinho, já vai escutando um áudio erótico, chega em casa, já vai tocando o próprio corpo, vai tomar um banho gostoso, já começa a se tocar intimamente para ter uma sensação prazerosa, não fazer o tcheco-tcheco de checklist de banho de noite, né? Então, essa mulher, ela pode ser muito mais ativa sexualmente. Aí, esse homem já não tem todo esse trabalho, mas isso é uma questão de educação. Por isso que eu trabalho com educação em sexualidade positiva. É isso. É trazer essa mulher o conhecimento que ela precisa para que ela seja mais ativa. Os homens, eles estão... desculpa, Rogério, Não? mas os homens, eles estão prontos quase sempre, assim, mais do que as mulheres? Biologicamente, sim, né? Sim, se for olhar na natureza, a fêmea tem um período do mês. Sim. E se a fêmea não está no cio, nenhum macho chega perto. E se o macho chega, ela avança. Já sabe, né? Né? Já sabe que vai dar briga. Então, a fêmea, nós mulheres, a gente também tem um período do mês. Que ali é o período que a gente está ovulando, Que que é que tá Deus está... menstruada e não quer nada, né? Não, que Deus está dizendo assim, vamos fazer filhinho? Mas e essas mulheres que tomam anticoncepcional? Então, aí contínuo? ela entra numa neutralidade, ela já não percebe esse impulso biológico. Então, aquilo que você me perguntou, Precisa os de mais homens estímulo, talvez. também. Sim, sim. O homem, ele naturalmente, vocês podem procriar todos os dias. A Sim. mulher não. Então, biologicamente, numa questão biológica, a gente tem uma diferença. Que é a famosa Né? tabelinha. Que é Eu assim, tenho uma a tabelinha gente em casa de 4 anos. O que eu sempre falo muito Tá para os sempre homens é assim. Não, né? Não, a Sofia foi na tabelinha e nasceu. O que eu entendi. sempre costumo Entendeu? educar, ensinar para os homens é assim: a mulher, ela tem um ciclo de 4 fases. Se a gente tem 4 fases, então, com sorte, 4 ou 5 dias no mês, essa mulher estaria mais ativa sexualmente, que é o impulso biológico. Só que nesse período não deveria ter a influência dos fármacos, né, de anticoncepcional, enfim, sobre. O filho não pode estar doente, a conta não pode estar atrasada, a casa não pode estar suja, senão tudo impacta. Né? O homem não, o homem às vezes ele é mais É simplista. quase Cara, eu só uma quero dar uma conjunção zinha. ali, Marte Tem alinhado que com Tem que estar Vênus. alinhado. Entendeu? difícil, né? Então, o homem não. O homem, eu tiro isso daqui, tudo bem que não são todos, não é? Tem homens que esse Tem homens que estresse têm do o dia a dia, período o trabalho, fértil tal. também. Tem homens que ele já começa a ter uma queda no desejo, né? A Sim. pandemia, por exemplo, eu consegui observar muito isso no consultório. Cláudia, ficou todo mundo dentro de casa, tipo, minha vontade de transar era zero. Era uma tensão, aquelas crianças, nunca tive tanto tempo com a minha parceira junto. Né? Eu digo, e com as crianças quase Tanto é que sempre ela tá lá, né? resultou em muitos Sim, divórcios, de né? divórcio. Separações, tal. Total. Boa. E tem a última aqui, né? Qual que é? Manda aí. De 0 a 10, quanto o sexo contribui no relacionamento? É mais ou menos essa última aí, né? Só que é interessante a gente saber que tem casais que não transam e são felizes. Sério? Mas são minoria, não é? É minoria, mas não importa. Mas e aí? A gente precisa ter esse olhar para minoria. Mas Não Tem precisa do casais sexo que... pra... Não, eu já atendi alguns Talvez não casais assim. Talvez não para um dos parceiros, geralmente é a mulher. Então, né? mas quando é para um deles que não, aí a gente precisa tratar. Porque daí o relacionamento se faz a Sim, 2. sim. Né? Ou então eu falo para algumas pessoas, digo, bom, essa é a conversa difícil que vocês vão ter que ter. Porque tudo bem se você não quer transar, mas se o parceiro ou a parceira quer, como é que vocês vão conciliar? Porque precisa chegar num consenso. Então, sei lá, vai abrir o relacionamento, não sei o que vocês vão fazer, mas vocês vão precisar pensar sobre. Mas tem casais que eles não transam mesmo. Eles se dão super bem e tal. E eu lembro que uma vez eu atendi um casal que, inclusive, os dois eram médicos, e eles me procuraram porque eles transavam uma vez a cada 3, 4 meses. E a demanda deles era qual? Porque a minha pergunta é sempre essa: isso é algum problema para vocês? Porque eu não tô lá para dizer que vocês têm que transar 2, 3 vezes por semana e tal. Cada um sabe o que é melhor, não é? né? Cada um sabe o que funciona para aquele relacionamento, né? E a demanda deles era só porque eles queriam engravidar. Não, Cláudia, a gente só quer engravidar, e se ficar nessa frequência aí, a gente vai demorar demais para engravidar. Mas será que um deles não teria... Não está fazendo com a ausência do outro? Então, nesse caso, não.
Nesse caso, era uma condição, eu acho, bem de profissão mesmo, muito plantão e tal, que o único pensamento que eu tive foi, puxa vida, mas trabalham tanto e ainda querem ter um bebê nesse momento, né? Mas engravidaram, porque na verdade eles me procuraram só para ampliar repertório, porque às vezes essas aulinhas de educação e sexualidade também passa por isso, né? Como tornar esse sexo mais interessante, né? Menos mecânico, menos tão formatadinho, né? É aquilo Sim. que a gente falou do roteiro, né? Tão roteirizado, começa assim, vira assim, faz assim, termina assim. Então, o sexo, Sim. quando ele fica nessa rotina, até de posição, que a gente sabe o tempo que demora Sim, para sim. virar, né? Ele fica desinteressante. Porque qual é a novidade que tem nisso? Tipo, é sempre igual. Agora, se tu coloca um negocinho ali no meio, um brinquedinho, um cosmético, uma massagem, Um um lugar negocinho diferente, diferente, um né? lugar diferente. Opa, isso aqui já ficou completamente diferente. Sei lá, a gente pode transar do mesmo jeito. Coloca uma venda nos olhos. Entendeu? Tá recebendo ou tá fazendo um sexo oral? Faça vendado. Faça com uma música junto. Muda todo o contexto. Então, às vezes, é pouca coisa pra gente ter uma sensação completamente Mas diferente. às vezes pode Sim. ser perigoso, né? Esses dias É. passou na TV que a mulher algemou o cara. Algemou. E aí saiu pro shopping com o E- cartão dele. E aí cortou. Não, cortou. É. Passou em Foi um todos os pouco canais pior do de que o Sério, cartão. não televisão. vi. Tem uns 3 É. meses. Não, aí, e mais ou menos. ele a perdoou, Perdoou e voltou com ela. perdoou e voltou. E perdeu o membro, Mas né? agora que vai sofrer é ela, né? O cara não tem É. mais pênis, né? Agora quem perdeu foi ela mas o também. pênis né? não é tudo também, hein? É, sim, mas Às vezes o cara mas serve pra alguma tá coisa. lingudo aí. Aí ela compra essa cinta. É. Aí ele compra essa cinta, tá tudo certo. É, Já tem um pênis. pra ela, né? Pra ela. É. E os homens, eles traem mais por desejo e as mulheres Eu acho- mais por... Eu acho que os homens não traem, não. Quem trai são as mulheres, não é? É, não, é uma pergunta, mas eu tô pronto pra discordar. Então, Desejo não, mas físico hoje... e as mulheres por falta de conexão emocional ali, talvez. Isso eu não vejo mais que isso seja uma regra. Eu acho que ainda acontece mais isso, não é? Mas não é uma regra. O que é interessante é a gente desmistificar um pouco essa questão de desejo, porque o desejo a gente não consegue dominar. A gente olhar para alguém e desejar aquela pessoa não é uma coisa que a gente domina. Né? Você vai olhar e você vai desejar. A gente pode dominar o impulso de fazer alguma coisa. E aí entra essa questão de traição, que daí a gente pode pensar, tá, mas o que é traição? Né? Por que o homem trai mais do que a mulher? Porque antes a gente tinha muito, e eu acho que ainda é um percentual ainda maior, que o cara busca fora o que às vezes não tá tendo em casa. Né? Então, ao invés de ficar incomodando essa parceira em casa que já se mostrou que não tá querendo transar, ele vai cumprir com essa necessidade Necessidade. fisiológica tal em algum outro lugar, não Sim. é? Mas não quer dizer que essa mulher também não traia porque um cara chegou e elogiou e se fez presente e tá ali, né? Jogou aquele chaveco e tal. Exatamente. Então, acho que ainda o maior número ainda é assim. O homem faz por uma questão muito mais instintiva, Fisiológico. fisiológica, e a mulher, às vezes, por essa necessidade de sentimento Mas é mesmo, né? De importante atenção. dizer que isso não é regra, lógico. Exatamente, mas não é regra. Na verdade, em sexualidade, nada é regra. Mas se vê um percentual maior, né? Nessas situações, né? Sim, sim, sim. Por exemplo, o cara por necessidade fisiológica, às vezes procura fora, e a mulher, às vezes, por necessidade afetiva, né? Uhum. Geralmente, os percentuais são maiores nessas áreas, né? Sim. Diferente da mulher falar, a maioria das mulheres fala, não, a gente procura mais por necessidade fisiológica, né? Não é assim, né? Não é, mas assim, essa não é uma questão que tá tão centrada nessa questão de gênero, sabe? Porque a gente sempre pensa que o homem tem necessidade fisiológica, mas a mulher também tem. Ela tem Mas pela menos. testosterona, o homem não tem, sei lá, pelo menos 4, 5 vezes mais. Tem, mas a pouca testosterona que a mulher tem funciona bem pro corpo da A mulher. mulher precisa de menos, né? Entendeu? A mulher não precisa ter aquela mesma quantidade, não é? Então, não é que assim, a gente tenta fugir, né, em educação e sexualidade dessa questão de gênero. O homem trai porque é uma questão fisiológica. A mulher trai porque é uma questão afetiva. Porque às vezes também tem homem que sai até com prostituta e fica alugando a prostituta
fica conversando, fica contando os problemas da casa, e não necessariamente transa com ela, mas ele quer alguém que o escute, que acolha aquilo que ele tá sentindo. Não é todo homem que Mas paga, acho que é a minoria a também, né? minoria também, mas existe, né? Também tem. E a grande maioria é por uma questão de, sei lá, às vezes quer viver fora o que não vive dentro do relacionamento, não é? Agora, tem muitos homens, por exemplo, eu já trabalhei com alguns, assim, que eles traem, mas o que eles queriam mesmo era poder fazer dentro da relação o que eles fazem fora. Sim, também acho. Até numa questão de prática sexual. Até dizem, né, que os homens que têm em casa dificilmente ou em menor número procura fora, não é? Depende, porque tem homem que quer... Na maioria. A gente Depende sempre até da vamos- necessidade de maioria, cada não, homem, vamos né? falar na maioria. Tá. O cara que, por exemplo, a mulher transa com ele, sei lá, vamos falar todo dia, Aham. vai ser mais difícil ele procurar fora. Na maioria. Na maioria, sim. Na maioria, sim. Só que depende do que ele busca fora. Entende? Porque às vezes ele quer uma prática diferente. Ele quer... Sim. né? Quer algumas coisas. Mas entende-se que se o cara tá tendo em casa, por que que vai procurar Se fora? o cara alivia, ele... Mas Até- tem até- homem que até- gosta da variedade mesmo. Sim. Né? E é um cara que às vezes vai ter muita dificuldade em ser fiel. Verdade. Ô, Cláudia, como que, mudando um pouquinho da linha que a gente está seguindo, como que rola a prevenção aí, vamos falar no caso de mulheres, né? Mulheres homossexuais. Uhum. No caso do relacionamento hétero, você tem o preservativo masculino, você tem o Uhum. preservativo feminino. Já no caso do homossexual feminino, né? Que são Uhum. duas mulheres ali, como que rola essa prevenção? Porque rola aquela famosa tesourinha ali e tal, Uhum. fica inviável, né? De ter uma proteção para isso, né? E muitas É. doenças, ISTs, né? Sim. Rola ali só na fricção ali, né? Só do contato do... Magipac. eu pensei no Envelopa tudo. plástico filme. Plástico filme ali. Então, o plástico filme é uma técnica. Mas ninguém Mas faz isso não na vai, prática, filho, vai né? embolar. Aquilo ali pra você passar na Tupperware já é difícil. Quando a mulher faz o uso, imagina lá, né? Não, imagina ali na hora do esfrega Quando a ali, mulher né? faz o uso do As preservativo duas chegando feminino, toda enclassificada a vácuo ali, né? quando a mulher faz uso do preservativo feminino, que ele é uma estrutura, um disco que fica maior, né? Então cobre praticamente toda a vulva. Se a gente pensar numa questão de sexo oral e penetração com os dedos, a parceira estaria protegida, né? Ambas estariam protegidas. Mas quando a gente pensa na tesourinha, é uma coisa que não vai usar, como, não né? vai usar. Sim. Não O vai negócio é saber quem é sua parceira, né? E tomar um antibiótico mais- depois também, né? Sim. Aí, se Esse- necessário for. Esse Wagner é Ficar terrível. ficar com peso na consciência. Cláudia, mas vamos falar um pouquinho do seu consultório, né? Eu fiquei Tá. bem interessado. Uhum. Você falou que seu foco hoje maior é no atendimento consultório. Uhum. Sua loja, imagino que já roda sozinha, já tem Uhum, funcionárias ali, Sim. experientes, capazes. Como que é o seu dia a dia? O que você mais pega? Conta pra gente as curiosidades, as coisas diferentes, as polêmicas. Conta pra gente. Conta Então, uns vamos casos lá. inusitados aí. Vamos lá. Então, eu no consultório, como a minha base é da educação, mas eu fiz a especialização em sexologia clínica, enfim, eu trabalho só com as disfunções. Tá. Não é? Então, o que isso significa? Mulher com ausência de orgasmo, homem com dificuldade de ereção, homem com ejaculação Você rápida. atende homem também. Atendo homem também. Atendo homem também. O que mais? Mulher com dor na relação. Então, o meu trabalho é só disfunção sexual. Tanto que quase sempre chega no consultório, senta, e quando eu pergunto o que te trouxe até aqui, vem encaminhado por alguém, normalmente já tem um encaminhamento da área médica, e aí já a pessoa na primeira frase já me fala o que acontece, né? Muito poucos casos, eu recordo assim de 2 só, de uma questão de parafilia, não é? De, por exemplo, gostar de fazer sexo com outras pessoas vendo, ou, né, ao ar livre, que seria algo condenado socialmente, né? Proibido, né? Proibido, isso. Então, e um outro que gostava da chuva dourada,
não é? Então fazia a mulher tomar uns 5 litros de água antes da relação sexual, para que durante a relação sexual ela conseguisse urinar sobre ele. E Até não tem problema, né? O problema é a outra parte gostar também disso daí, né? Porque não é algo então, muito, não é algo muito muito comum, comum, né? E não, quem não não é. gosta, não gosta, né? Exatamente. É difícil. Não é que a pessoa não possa, talvez, gostar. Aprender a gostar, talvez, né? Porque às vezes tu nunca fez, e de repente você tem um parceiro, uma parceira que te pede uma coisa diferente, você vai tentar e aquilo pode te dar prazer ou não. Mas é mais difícil, né? Assim Difícil, como né? o BDSM, por exemplo, né? Sim, sim. Essa questão. Você tem que encontrar o casal que tem essa afinidade. Não é? Dá para tentar ver se eu consigo ensinar, se a outra pessoa vai gostar, porque querendo ou não, não deixa de ser uma experiência, mas a gente vai ver se outra pessoa vai engajar naquilo ou não. Só que normalmente, quando vem essas procuras, assim, essa demanda dentro de algum transtorno parafílico ou um comportamento parafílico, aí vai para a área da psicologia, aí eu encaminho, não é? Até porque a minha base não tem, né? Assim como questão de gênero também, não é? Então tem pessoas que só estudam isso, então elas conseguem um manejo muito melhor, muito mais qualificado, uma escuta muito mais qualificada e um acompanhamento mais qualificado do que eu poderia dar. Agora, se é disfunção, por exemplo, disfunção erétil, ejaculação rápida, que hoje é muito comum, Você né? passa por Hoje um uro, né? hoje então, só que Depende, né? quase sempre disfunção, ela mais de 80% ela Psicológico, é né? psicológica, não é E fisiológica. como que seria o seu trabalho, exemplos assim do seu trabalho para Tá. tentar ajudar? Não que o Wagner precise disso, Aham, sabe? aham. Mas se um dia É, precisar, só já por sabe, né? curiosidade dele Sim. mesmo, assim. Então, normalmente, quando Exatamente. chegam até o consultório, já passaram pela área médica. Normalmente já fizeram uso de alguma medicação, não é? Porque isso é quase que uma conduta diária do médico. Você chega com uma queixa para o médico, né, se for psicológico, não consegue administrar aquilo, mas tu sai com uma receita, porque é o mínimo que aquele homem que foi procurar ajuda espera, né? Então, normalmente, quando ele chega no consultório, mais ou menos assim, Cláudia, já fiz uso do Cialis, já fiz uso de Viagra, já tô fazendo Tadala zero não sei quanto aqui todos os dias, tal, e no início funcionou, e agora continuo, não tá funcionando. Existe essa situação de mesmo o homem usando o Tadala aí que seja, ele Sim. não conseguir também? Se for psicológico, não funciona. No início Mas te não é dá físico aquele. ali? Não irriga o corpo Só que cavernoso funciona ali? assim, ó. Ninguém toma, por exemplo, ninguém toma um Viagra e vai para um velório de pau duro. Precisa Tu do... tem que entrar no desejo. A tua resposta sexual tem que fluir. Cara, o psicológico ele é tão importante no sexo que às vezes o homem chegar no orgasmo. Por exemplo, ele tem um sonho erótico ali, e ele chega no orgasmo Uhum. sonhando. Não Aham. teve manipulação, não mexeu nada. E ele consegue Uhum. ter o orgasmo, né? Uhum. Consegue Sim. gozar. Então, isso, se o cara, eu não sei se existe algo pra isso, sei lá, uma técnica, alguma coisa. Se ele quiser fazer isso acordado, ele não consegue, acho que é impossível, né? E sonhando, o cara consegue. Você vê que Exatamente. o psicológico, ele é, É. E qual né? que seria o seu trabalho para um homem que esteja nessa condição, assim? Como que você... Então, vamos Se ele pegar. já passou no médico? Já. Então, ele vem e já tentou de tudo. Só que se for psicológico, ele tem, por exemplo, ejaculação rápida, porque ejaculação rápida tem algumas questões, não é? A gente tem que avaliar se ele já teve alguma parceira que tinha dor na relação, por exemplo. Né? A gente tem que avaliar, porque daí se a parceira tem dor, ele Estimulado a penetra e quer terminar mais terminar rápido. rápido, porque né, vê que ela está em Sim, sofrimento sim. ali. Tem aquele jovem que às vezes pode te procurar porque aprendeu a se masturbar muito rápido, até porque senão a mãe sai do banheiro, né? Então não tem esse tempo de Essa foi boa. degustar esse autotoque, então ele aprende e ele acha que quando ele tiver com uma parceira, ele vai conseguir controlar lá, mas na verdade não não, porque conseguindo. ele adestrou o corpo para ser rápido daquele jeito. Ou também hoje vem um grupo muito ligado à pornografia, que daí te dá um excesso de dopamina, não é? O teu cérebro tem um excesso de estímulo. E isso também acontece muito mais frequente até na ejaculação, disfunção erétil do que ejaculação rápida, não é? Então Porque tu ele tem tens. muitas informações, E tudo na quanto é hora que tu tipo. tá a dois, eu brinco Ah, muito com os homens. Eu digo, cara, teu pau olha pra ti e diz, ô, bonito, é pra isso?
Tipo, cadê? Cadê aquele monte de Cadê? coisa? Cadê aquele harém? Cadê aquela Daquela posição? Cadê aquela anã prática? com a cabeça, o cabelo Entende? vermelho. Onde é que está esse estímulo? Então, o corpo não reage como ele deveria reagir, porque o que ele está acostumado é um estímulo muito maior do que ele tem na realidade. E aí, como que se faz com Então. esse indivíduo? Se for uma ejaculação rápida, o cara tem que aprender a fazer o que eu chamo de a punheta consciente. Que é o quê? Começa a manipular o teu corpo reage, ele entra tu vai entrando na resposta sexual, tu entra no processo de excitação. O corpo, ele dá uma sensação pré-ejaculatória, que é aquele tempo que tu tem que saber. Agora, ou eu paro, ou eu perco o controle. Então, o cara que tem ejaculação rápida, ele não tem controle ejaculatório. Então, ele começa a fazer esse exercício sozinho. Então, quando por exemplo, tem homens que colocam o exercício, passam um exercício para eles não têm essa sensação pré-ejaculatória. É o start-stop ali. Ele Vai não e tem para. esse controle. Mas senão tu pega, para um pouco, aí tu baixa um pouquinho, né? Tu deixa um pouquinho, baixa a erotização, Pensa em coisa ruim. tu percebe. Mas é que. Então, é que aí a gente vai Pensar, ajustando, não é? Porque na hora do velório, sexo, tu imagina pensa tu ter que ficar pensando em coisa ruim. desastre, Agora volta pra coisa boa, acidente. né? Então também é chato, um né? manejo fino que a gente vai. É um manejo fino que a gente vai fazendo ali. Mas esse homem, ele começa a ver o pênis ereto, daqui a pouco ele baixa um pouquinho, ele vê o pênis baixando também. Então ele entende que agora eu volto a erotizar, volto a tocar, esse corpo volta a reagir. Então ele vai entendendo como que esse corpo vai funcionando. Eu acho que é ainda mais fácil para quem tem a disfunção, né? Sim. A ejaculação, que é no caso do Matheus, que ele falou que é um Também. amigo dele tem, né? Aham. Não é ele, ejaculação precoce. Pela sua experiência, é mais fácil de tratar, ou tem mais chance de tratar do que Do quem que a tem... disfunção erétil? Isso. Não, as duas não são complicadas. O único detalhe. Eu acho que a disfunção é mais complicada, que você chega ali num... Eu preferiria... Mas fica calmo que também Explosão. também tem solução. Não que Fica eu tranquilo. esteja passando por esse problema. Exatamente essa ansiedade que dificulta na hora do sexo. Não, o Rogério não é ansioso, Não sou. não imagina. Entendeu? Não, não sei. É exatamente, porque assim, sexo não combina com ansiedade. Né? Só que o protocolo é muito parecido. Só que aí o que acontece? Se esse homem tem uma parceira, enquanto ele está nesse aprendizado, ele não pode estar transando nesse formato penetrativo. Porque daí ele começou a fazer exercício, vai lá e transa, falhou. Tá fazendo exercício, vai lá e transa, aconteceu de novo. Ele desacredita. Então, quando eu pego, por exemplo, um A casal... mulher fica brava ali, né? Então, mas Rogério, tu sabe que tem mulher que ela tira proveito disso, né? Quando o homem tem alguma disfunção. Porque dependendo quem for esse homem oferece outras coisas. Então, já que no sexo ele tá falhando, então eu compro a bolsa, eu compro um carro, eu compro uma Flores. viagem, eu compro... Então, às vezes tem Flores. mulheres que no tratamento a gente percebe que aparentemente ela parece estar ali, tudo bem, vamos junto, tô junto com ele nesse processo, mas daqui a pouco, às vezes, você começa a perceber que ela não é tão parceira assim. Porque quando Essas ele mulheres pede são para terríveis, parar, né? ela não para. Então, o quê? Ela quer provocar a falha porque ela está tendo algum benefício sobre aquilo. Mas não é também a grande maioria, né? Só que tu sabe que nesse processo existe um aprendizado sexual, em que o homem aprende que ele pode dar e ter prazer sem precisar daquele pênis ereto o tempo todo. O casal aprende que, por exemplo, tudo bem se teve uma ejaculação rápida, até porque vocês não são máquinas, tá? 30 minutos, espera mais 20, né? Então, às vezes... E outra coisa também nessa ejaculação rápida, quanto tempo ficou antes? Quanto tempo ficou se tocando intimamente, ficou o preliminares. estímulo, tal e tal? Às vezes penetra e o cara demora 5 minutos, ele acha que é rápido, mas 5 minutos nem é ejaculação Cincão? rápida. 5 Né? minutos? É. Tempo pra caramba, Muito doutora. tempo, Não né? é 5, é Cincão, 5. Não. 5 é uma máquina, doutora. Não, tem gente Cincão que diz, minutão. não, É. tem gente que diz o miojo demora mais do que eu, É, pô. né? Então, Não, miojo é mais rápido. 3zinho, 5 ali é fera. é E bastante, às vezes, né? dependendo da fome que você De tá, os repente, 3 minutos é demorado. De repente até 5,5, né? Então, doutora. e aí o casal aprende que se foi rápido, por que parou? Porque quase sempre, quando o pênis perde a ereção ou já ejaculou, acaba a interação entre os dois. Mas por quê? Porque a gente não deveria transar só quando a gente tem um pênis ereto ou uma vagina lubrificada.
Porque o sexo vai muito além dessa É, penetração. mas aí precisa de uma interação boa dos dois, né? Precisa de Doutora, educação entre os Ah. dois, né? Uma educação sexual para os dois, para entender. Porque se for, por exemplo, uma namoradinha, ou uma vez um encontro casual aí Então, ferrou, O né? desejo espontâneo, né? É. Aquele lá de início de relacionamento. Mas quando tu trouxe, por exemplo, a mulher ficar louca quando ocorre a falha, não necessariamente. Porque daí o casal começa a interagir de uma forma muito mais sensual, muito mais sensorial, muito mais exploratória do que o soca-soca aqui. E aí esse casal começa a ver, cara, como é bom isso daqui. Por exemplo, vários homens, porque daí eu proíbo no início de tratamento toque genital e penetração. Depois o casal já começou a melhorar essa interação sexual e erótica. Aí eu libero toque genital, mas a penetração ainda não liberei. E daqui a pouco, quando eu poderia liberar penetração, já chegou homem pra mim e falou assim, Cláudia, não libera ainda. Porque tá tão gostoso o que a gente tá fazendo. A gente tá se explorando tanto, a gente nunca teve essa sensação na vida. Espera mais um pouco. Cláudia, mas isso daí funciona, que nem você falou, para casal, né? Sim. Então, eu imagino que a gente procura, na maioria das vezes, são Uhum. casamento, namoros longos, ou te procuram também alguns solteiros. Não, solteiro também procura. Mas E acho que para deve eles ser é mais mais difícil. difícil, né? Mais difícil até o tratamento. Porque sempre quando ele vai ter aquele primeiro encontro, não é? A Aí pessoa tem, não... aí não tem vai essa ter ansiedade essa- de desempenho. E a pessoa também não tá com essa paciência para compreender o cara, ou vice-versa, É. né? Aí Fala, o "Não, tá bom, processo. eu vou-" Mas aí o processo é muito mais individual. Porque quando ele começa a perceber que o pênis está ereto, daqui a pouco ficou meia bomba, daqui a pouco voltou, daqui a pouco ficou, daqui a pouco volta. Então ele começa a entender melhor o próprio corpo, ele tende a ir mais seguro. Né? A única coisa é que, assim, às vezes a gente precisa ter uma estratégia, porque, por exemplo, se esse encontro vem do Tinder, é assim, Cláudia, como é que eu escapo? Porque ela já sabe que a gente vai sair. Ou depois eu vou levar ela para casa, ela me convida pra gente passar num motel. Como é que eu escapo dessa situação? Então é simples, cada um vai com o seu carro, diz, olha, depois eu vou precisar ajudar um amigo, tipo, e hoje tem muita gente se apresentando como demissexual. Já escutaram falar nisso? Como? Demissexual? Não. Então, que são homens e também mulheres que eles só conseguem ter uma interação sexual satisfatória depois que já tem algum contato, algum vínculo com a pessoa. Então, esse sexo casual Isso aí não não é de- funciona para todos. Isso aí não é desculpa que a mulher dá, não? Não. Assim Fala como não, também vou não é com esse desculpa. cara no primeiro encontro, não. Eu sou Demi? Demi. Eu sou Demi. Então, pode ter gente que vai usar como desculpa, mas isso tem eu acho que gente que sempre não. teve, né? Só colocaram um nome agora, eu acho, né? Que a mulher, principalmente pro lado A da mulher, né? falava antes assim, não vai pensando que eu vou sair no primeiro encontro, Preciso né? ter afinidade, conhecer, sexo, né? Concordo. Mas a gente tem que o termo pensar numa facilitou, né? questão. O termo A gente tem que facilitou, né? pensar numa questão social cultural. Em que se essa mulher der na primeira noite, o cara também pode achar que ela é fácil demais, Sim, puta, total. sabe, dá pra todo mundo. Então tem mulheres que morrem isso de rolou vontade de dar e não dão, porque senão o que que o cara vai pensar? Então eu vou me fazer de difícil, entendeu? Sim. Então ela tem que falar assim, ó, eu sou demissexual 3. Aí o cara já sabe que é o terceiro encontro. 3 jantares. 3 jantares. Cada um trezentão. Se ela fala assim, sou demissexual 30, o cara vai, "Ixi, não dá. Não dá, vai embora. Aí a gente vê o quanto que vale, né? Ah, O quanto que vale estar nessa. Ô, tá doutora, nessa relação. casais homossexuais te procuram também? Não. Eu já acho que eu tive 2 casos assim em Sério? consultório. Mas De e 2 o mulheres. caso, assim, pode falar? Era uma questão de desejo. Era uma Perdeu o questão de interesse uma desejo. pela outra? Não era uma questão de perder interesse uma pela outra, mas é esse impulso sexual Aham. que Que diminui. deu uma esfriada. É, e quando você, mas... desculpa, quando você atende casal, você atende os dois juntos, um de cada vez? E Então, como aí que funciona? depende. Aí depende da demanda, assim. Mas as primeiras sessões costumam ser os dois juntos, porque tem um processo bem de educação em sexualidade, não é? Por exemplo, essa questão de anatomia genital, que é o meu projeto, Você né? manda fazer ali na frente É o meu ali? processo. Não, vai tudo pra casa pra fazer. Tem os Vai tudo pra Não casa. tem- de brinquedinho. Não tem, Tem não tem o dever os modelinhos da ali? Tem. Ah, Tem. tu fala, Não, você eu vai tenho um fazer aqui quadro assim. branco. É a aula. Ah, Eu pensei que Entendeu? Vamos lá. tinha a prática ali na escola, no que é o Aham, consultório, e aham. o dever de Não, casa. tem. Só dever de casa, então? Só dever de casa. Mas sabe que
que muito do que a gente tem hoje como conceito dentro da área da sexualidade foi feito em experimentos dentro de uma universidade. Né? Em Sério? 1960, alguma coisa, Master e Johnson, que era um ginecologista e uma enfermeira, depois ela se tornou psicóloga, eles chamavam os jovens para transar dentro do laboratório, e eles eram todos mapeados para saber o que acontecia com o corpo, como é que era a resposta sexual. A resposta sexual veio disso, de prática dentro de uma universidade, coisa que hoje jamais aconteceria, né? Você Jamais. pode falar para um deles, Até, assim, ó, não que não escondido, aconteça põe uma sexo, câmera né? lá, Hoje, e aí faz, hoje, depois você traz, eu vou analisar, deixa eu ver o VAR. Hoje- O VAR. na verdade, hoje acontece muito mais, só não filma, né? Só não registra. Tem Acho muita que gente filma que mais, acha viu? que é isso, né? Tem muita gente que acha que é isso. E assim também, eu acho que, por exemplo, se a gente pensar no Tantra, que também tem um processo de terapia tântrica para as disfunções sexuais, né? No Tantra já tem mais esse contato com o corpo. Não é? Novamente, né? Quando a gente pensa em sexualidade, tem muita gente que tem essa preocupação, mas tem nudez, tem toque genital, alguma coisa assim. Não tem. Tanto que, se precisar ver se essa mulher tem alguma coisa fisiológica ali, Você vai porque ela mandar pra sente um- dor, vai pra um para o médico, né? ginecologista, vai para uma fisioterapeuta pélvica, né? O homem vai para um urologista. É o médico que faz essa avaliação. Então, se alguém encontrar no meio do caminho alguém que faça um atendimento em sexologia, em sexualidade, que tenha toque genital e não for da área da fisioterapia, ginecologia, urologia, tipo, pode continuar indo, não tem nenhum problema com isso. Mas talvez não Tem- seja tem- terapêutico, né? Talvez não seja Tem que terapêutico. saber o que tá Tem que fazendo, saber né? onde Onde tá indo, né? porque tem pessoas que procuram isso, né? Sim, sim. Então tem gente que faz, vai lá, Tem paga. as aulas de Tantra, eu já vi falar que, tipo, vai o casal Sim. e às vezes até numa sala ali, com alguns Sim. ali, o professor ali, o Sim, eu orientador, já fiz né? curso assim. Entendeu? Só que quando é o Tantra sério, por exemplo, eu já fiz um curso com meu parceiro e eu falei, eu quero aprender mais sobre o Tantra. Já tinha estudado um pouco. Falei, eu quero fazer um curso sobre Tantra, bora fazer junto. E nosso parceiro é assim, né? Tem ônus e bônus, né? Às vezes é bem bom e às vezes é bem ruim também. Tem umas experiências que nem sempre são prazerosas para eles, mas a gente tenta fazer. Aí vamos fazer, bora fazer. E aí eu falei, nós vamos ficar pelado, vai ter várias pessoas na sala e a gente vai ficar peladão lá, porque o curso é assim. Não, tá bom, beleza, vamos embora. E aí a gente deu sorte que a gente pegou uma turma com só 2 casais. Então era nós e mais um casal, e o casal de terapeutas tântricos. Então é muito interessante, porque quando se forma esse ambiente em que, ok, agora vamos tirar a roupa, vão lá vocês dois, tomem um banho, não passem perfume, nada, para vir com cheiro natural, essa coisa toda, e voltem aqui para a sala, que daí você diz, tá, agora chegou minha hora de tirar a roupa, até então eu só vi o casal ali tirar a roupa. É um ambiente que tu fica até com vergonha se tu fizer isso aqui. Sim, sim. Porque quando o ambiente é sério, é isso, é essa troca entre o casal. Não tem o olhar, não tem o comparar se o corpo é bonito ou não, se o pau daquele é maior do que o meu ou não. Nós fizemos faculdade junto. O Rogério sempre colou. Então, talvez, se encontrar um ambiente De mulher. sério, tu De vai mulher. ficar, Então, não vou olhar, não é? Mas, de novo, é uma linha tênue. E né? como que é Entre isso? O que é bom e o que é ruim. E aí, se o casal que tá ali tá fazendo errado, a professora vem, ou o professor Vem. vem e fala, vem cá, aqui. Vem. Seu burro. Vem. Não, isso acontece. Eita. Você me dá licença? Posso fazer? Pode. Eu não tô lá pra aprender? Os dois têm que ter uma maturidade boa, Total, né? Nossa. total. O casal praticamente ciumento não Não. vai rolar, né? É que, gente, casal também, pra se dar bem, tem que ter 2 Cs daí. Que é consentimento e comunicação. Sim, sim. Entendeu? Se tá consentido e se o casal comunica bem, é isso que precisa. E assim, a qualquer momento você pode ter a liberdade de dizer, deu, eu não dou conta disso e vamos embora. E beleza, vamos se vestir, vamos embora. A gente abandona o curso, se for o caso. Acontece muito, assim, casais que vão em casa de swing e depois o relacionamento acaba, né? Uhum. Então, essa coisa aí dos 2 Cs, né? Assim como tem casal que vai e super apimenta o relacionamento. Eu acho, pela minha prática clínica, Sim. que a longo prazo tende a dar algum BO no meio do caminho. Né? No início é bacana, mas depois, em algum momento, que esse casal dá uma afastada, né? Por exemplo, eu já atendi um casal que era bem Swingueiro. bem swingueiro raiz, que eles já estavam há 25 anos dentro do swing, né? Eu falava, nossa, eu nem sabia o que era swing, vocês já estavam fazendo isso daí, né? Depois a demanda deles era o quê? A parceira com uma questão de climatério e menopausa,
E aí ela falou, Cláudia, eu não quero mais ir pro swing, porque eu vou pra lá, tipo, hoje não é mais o que me excita, eu não tenho mais prazer naquilo. Só que o marido tem toda aquela lembrança de tudo que ele fazia lá, né? Então, de novo, E é o hiperestímulo pra ele, né? O cara já viu total. tudo lá e aí se for um negocinho Total. mais tradicional em simples casa, pra ele, né? É, ele já não exato. Então, nem assim, consegue, talvez, né? total. Então, ok. Vamos para uma ginecologista que tem esse olhar para a sexualidade para melhorar essa questão Hormonal. hormonal, que talvez daqui a pouco ela diga, opa, agora eu tô bem, eu quero voltar, não é? Ou é aquela conversa difícil que os adultos precisam ter para falar sobre sexo. Tipo, amor, isso daqui não tá bom para mim, isso daqui eu não quero fazer mais. Porque olha só, imagina se a gente iniciasse atividade sexual com 19 anos e a gente gostasse das mesmas coisas sempre, das mesmas coisas apenas. Né? Então, às vezes não, às vezes determinada posição, por exemplo, pode ser boa enquanto a mulher não teve Filhos. não teve filho. Depois ela já começou a sentir algum Útero desconforto. abaixou, tal, Entendeu? né? Então, sexualidade a gente vai aprendendo ao longo, né? E às vezes é isso que eu vejo muito nos casais. Por exemplo, quando eu tiro toque genital e penetração dos casais, que eles voltam na segunda sessão, e aí, qual foi o aprendizado? Que aprendizado? Não podia fazer nada? Não podia tocar, não podia penetrar. A gente não fez nada. Não, mas calma aí, eu falei só para não penetrar e não tocar genital e o resto. Então, assim, a gente esquece que a gente tem um corpo, a gente esquece que a gente tem uma mente, a gente esquece que a gente pode fantasiar e se explorar Acaba de várias estimulando formas. mais quando você passa isso de, ó, não pode fazer tal coisa. Total! Aí que estimula mais, pô, não pode, porque é aquela coisa, não, isso é proibido, isso ainda não posso, né? É, exato. Quando você sabe que tá tudo liberado, né? Acho que é do instinto já, aquele né? nosso pensamento lá da adolescência, né? Isso, Namorinho exatamente. escondido. Tira, É, não A gente não posso. vai, a gente não vai É. segurar, para. Então, é mais ou menos isso, só que para isso esse casal precisa ter essa interação íntima. Esse casal precisa se beijar, ele precisa se tocar, eles precisam se provocar. Senão isso não vem, por isso que voltam sem nada. E isso, para mim, é assim, o casal percebe isso. Porque às vezes a gente faz um sexo muito medíocre. Tem muita gente que acha que transa bem, porque dura 30 minutos, 20 minutos. Ai, gente, pra que tudo isso? E o que Nem que você- precisa tudo isso. E o que você já pegou de mais, vamos lá, mais bizarro, mais estranho, mais diferente, assim? Ai, Rogério, pouca coisa. Eu acho que talvez o mais estranho foi Essa essa... Joinville tá muito parada, É. Cláudia. Pois é. Pô. Pessoal aqui de São Paulo, Cláudia. O pessoal de São aqui- Paulo faço atendimento online, Aí, viu? Me ó. tragam esses Monta casos. uma loja aí. no Itaim Paulista que você Tá vai indo ter. aqui, ó. Não, Itaim Paulista, pra Então, ver mas lá, bizarrice. lá não teve muitos casos, assim. Eu acho que talvez esse da chuva dourada, mas nada, assim, muito impactante. Eu tenho um amigo, e isso é verdade, isso não é o Matheus. E ele curte e ele fala abertamente pra nós todos, assim, né, Uhum. na chuva. Ele é muito louco, cara. Ele, cara, ele faz umas coisas muito engraçadas, assim. Então, E lembra dos 2 Cs? sim, Consensual e comunicação. Tipo, faz o que quiser, boa. né? Quem é a gente pra dizer o que o outro pode e o que não pode fazer? É ele que tá fazendo, gente. Às vezes tem gente que tem mania de ficar metendo o dedo onde não é chamado. Mas essa coisa de consensual também, ainda mais pra mulher, né? Que sempre joga na cara, né, Rogério? Mulher nunca perdoa, sempre, né? Você vai no... às vezes Aonde? Você você vai vai no aonde? swing, né? Sempre Você na tá indo terceira ainda? pessoa. Não, parei. Nunca fui, gente. E é capaz de passar uns aninhos a mulher ainda jogar na cara. Aquele dia lá eu vi que você sentiu tesão mais por aquela mulher do que por mim. Rola essas coisas. Mulher não é difícil, então, viu? por isso que algumas práticas, é como o Rogério trouxe antes, né? Tem que ter muita maturidade. Tem que ter. Por isso que não dá para ir para algumas práticas para fazer porque o outro quer. Assim como eu já atendi um casal, que a mulher foi, o casal foi porque o homem queria, e ela disse, tá, vamos, porque tem muita gente que vai nessa, né, pra pimentar a relação, a gente vai pro swing. E a mulher adorou, E o cara não. e o cara E não ele que curtiu. queria no começo, acabou... Ele que queria, só Ficou que ele com não ciúmes. imaginou que a mulher fosse gostar. E aí ela falou pra Aquilo mim, ela disse, incomodou ele. Cláudia, lá eu tenho vários homens. Eu não quero parar de ir. E o cara não deu conta. E foi um casal que se separou. Imagina. Porque ele disse, eu não dei conta, Cláudia, de ver a minha mulher. Então, o que eu falo sempre para os meus casais, né?
Visualizem, comecem a ler. Hoje em dia a gente tem o Google ali, o que deu errado, o casal que foi para swing, o que deu certo. Então, comecem a fazer uma lista do que é positivo, do que é negativo. Visualizem aquilo para ver se vocês dão conta, porque às vezes, se a gente fechar o olho e começar a fantasiar, o nosso cérebro não sabe que aquilo não está acontecendo. A gente vai ter uma sensação de que aquilo está acontecendo, porque é o que a gente está projetando no cérebro. Então, se percebam antes e conversem muito. Então, por exemplo, todo mundo pode ir para uma casa de swing. Até porque não é porque você está indo que você vai ter troca de casal, que você vai. Inclusive, casa de swing, tem muita gente que vai para realizar outras fantasias e outros fetiches. É um espaço onde o casal pode transar dentro de um aquário, que é um espaço que tem um vidro e outras pessoas estão vendo. Então, por exemplo, quem é exibicionista, Sim. vai lá E tá tudo certo, tá né? tudo certo, ninguém tá te tocando, ninguém tá te penetrando, a não ser o teu parceiro, mas você tá realizando uma fantasia. Às vezes, então assim, dá para ir para realizar várias fantasias lá dentro, não necessariamente com outras pessoas. Só que é isso, comuniquem antes. O que pode, o que não pode. Porque a casa de swing, ela tem regra. Faz um contrato mais Né? seguro. A casa de swing, ela tem regra. Então, às vezes eu falo, gente, tu vai para uma casa de swing, por exemplo, as mulheres, elas se incomodam muito menos do que numa balada qualquer, em que o cara tá pegando a mão no teu cabelo, em que o cara tá te chamando de gostosa, em que o cara tá... Lá não, lá alguém vai tentar tocar na tua mão, e se tu tirar a mão, a pessoa some. Tu nem vê o que aconteceu. Se tiver um casal interessado no casal, a mulher vai se aproximar da mulher. É assim, Cláudia, Então, que funciona? É assim que funciona. Então, é um Entendi. espaço em que a mulher é Essa- muito respeitada lá dentro. Essa experiência é teórica só, Cláudia? Não, eu já fui. Ah, bom. Não, já fui com um grupo de mulheres, já fui com um grupo de casais. Eu lembro que a primeira vez que eu fui tem muitos anos, quando eu recém tinha aberto a Sussurra. Joinville vai ficar chocada agora. Eita, nós. Não fala da minha cidade, aí, ó. E pelo que eu lembro aí da conversa, quando abriu a Sussurra, tinha acabado de ficar solteira, não foi? Exato, Ah, tá vendo? claro. É aquela Já coisa é que uma a gente tá dica lá falando, no né? fundo Mulher da fica Sussurra, já solteira. faz um É, Rogério, swingão mulher ali, fica ó. solteira lá já na se... Sussurra, não. Não, atrás, assim, ó. Se a gente Também tava não. falando que a mulher fica solteira, ela pega, já se... Pinta o cabelo de pinta loiro. o cabelo de Se loiro. não tiver silicone, põe silicone. Põe silicone, Inscrição nas emagrece. Smart E vai na casa de swing. Mas tu sabe que daí um dia a gente tava conversando lá no grupo de mulheres e todas eram solteiras, todas não, tinha uma que era casada. E aí, gente, vamos então, vamos um dia. E aí a gente vai pra Curitiba, porque é uma cidade próxima, né? Pra vocês não ficar... Não, Joinville não sei se tem. Hoje em dia tem, mas Curitiba já era uma casa mais conhecida, tá? Uma casa maior. Falei, gente, vamos fazer uma excursão aqui, vamos pra Curitiba. Beleza, era um dia que tinha festa fantasia ainda. Então todo mundo foi E fantasiado. você fazendo excursão pra Aparecida gente- do Norte. A gente pegou uma van, a gente alugou uma van. Na época, o meu namorado era de Curitiba. Falei, ó, espera a gente num posto, porque eu nem sei chegar lá no lugar. Ele falou, então tá, venham que eu espero vocês aqui. E essa casada queria ir junto. Eu falei, eu te levo. Pode me passar o telefone do teu marido. Se ele me autorizar, eu te levo. Porque eu não vou levar a mulher comprometida. Isso é porque- interessante, daqui a pouco eu vou Não falar é? uma Eu curiosidade. falei, se o teu marido liberar, tá tudo certo. Aí liguei pro marido dela, falei, olha, a gente vai fazer uma excursão, tal, não sei o quê. Aí eu lembro que ele ainda brincou, ele disse, Cláudia, se tá contigo, tá tudo certo, pode ir. Porque eu gosto dessa... Maturidade, hein? É... Você manda a mulher... Não, mas ele já Puta que queria ter pariu. ido com a esposa, só que a esposa nunca topou. E eu falo, gente, não é o que vocês estão achando que é. Cláudia, pra finalizar aqui, que a gente tá chegando, já até estouramos aqui, mas o papo é tão bom, né? Viu? Já não foi só uma rapidinha. Você Não, vê que não. coisa. Você Até viu? que enfim, Rogério. Até que enfim, ó. Viu? Já serviu como uma consulta, hein? Não que tenha alguma coisa a ver comigo, Isso é viu? sensacional, Cláudio. Obrigado. Porque ele sofria com isso. Que viu? bom! Ele sofria muito. Fico É, feliz. hoje Eu com, sei, eu Fico sei. com, feliz. com esse podcast consulta, com a Ótimo. doutora Cláudia aqui, a gente ficou mais Ótimo. demorados. Mais relaxado. Fico feliz com isso. Cláudia, quem quiser te encontrar, fazer seu curso, comprar os produtos na loja lá, que além dos produtos, você já deve dar uma orientação lá, né? Acho que Sim. lá é um trabalho diferenciado. Sim. Como as pessoas te encontram do Brasil inteiro? Fala pra essa câmera aqui, ó. Então vamos lá. Não esquece porque tem que colocar arroba Cláudia Sexóloga. Se quiser participar do método que eu super indico, o Laboratório do Prazer, aí tá na Hotmart, só jogar lá no Google ou vai na minha bio do Instagram que também tem. E a Sussurra tem o @sussurraoficial ou
também sussurra.com.br. E a gente vai deixar todos Ótimo, esses já endereços encontram por ali. na descrição do E nosso Quem programa. ficou com dúvida, manda mensagem, manda pergunta lá no inbox pra mim, no E a gente Instagram. só te cortando só um Sim. pouquinho, no seu Instagram você já dá várias dicas ali, né? Sim. Vocês entregam pela internet lá, Sussurra entrega. Sim, Brasil aham, inteiro? Brasil inteiro. Então, é até algo. O Flávio Montanha, também de Ribeirão Pires, quer saber se chega numa embalagem discreta. Super discreta. Por que ele tá querendo Fica comprar? tranquilo. Não sei. Super não discreto, sei. uma caixinha parda, sei, não é. tem, Ele tem não nada. quis falar, Montanha, fica tranquilo. Pode comprar que tá tudo certo. Pessoal, obrigado por acompanhar mais um Dr. Cast. Eu, Rogério Cascales, Wagner Rodrigues e Cláudia Cláudia Petri. Petri fizemos esse programa especialmente para vocês. Até a próxima. Valeu! Até.